bom dia. Estamos de volta neste domingo, dia 3 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu começo hoje, meus queridos amigos, com uma pergunta que não quer calar, pelo menos no grande ambiente das mídias alternativas. O Texas incendiou ou foi incendiado? E Maui, no Havaí, incendiou ou foi incendiada? Essa pergunta é relevante ou torna-se cada vez mais importante na medida em que empreiteiros militares norte-americanos, mais o exército dos Estados Unidos, trabalham com armas de ultíssima geração envolvendo laser, as chamadas armas de energia. Essas já estão em operação no Oriente Médio, segundo apurou o Breaking Defense, um site especializado em área militar. Há pelo menos um mês essas armas já estão em teste, provavelmente na Arábia Saudita, um país que sim tem a pretensão de ter armas de destruição em massa, segundo o jornalista Brian Shelhavi. Bem, vamos então a essa informação que eu considero importante. Em um artigo publicado no dia 1º no Breaking Defense, o general americano, general do Exército dos Estados Unidos, James Mingus, afirmou que as Forças Armadas Americanas enviaram 4 protótipos de laser de 50 kW montados sobre Stryker. Stryker é este blindado que aparece na tela. Isso para o Oriente Médio no mês passado. O general James Mingus informou ao Breaking Defense que os Strykers com laser estão operando no Oriente Médio como testes no mundo real para enfrentar, por exemplo, partículas de poeiras. Ele disse: é um protótipo, mas queremos experimentar em um ambiente real. Está 100% pronto? Vai funcionar perfeitamente? Provavelmente não, disse ele, mas vamos aprender com isso. O Breaking Defense disse também que em um café da manhã em fevereiro, o chefe do exército, o general Randy George, comentou que a região do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, está alinhada para receber novos sistemas aéreos não tripulados, como parte do seu novo impulso de transformação em contato, onde os usuários desenvolvedores e os testadores podem convergir e fornecer feedback. Parte dessa iniciativa aparentemente inclui o protótipo de defesa aéreo de curto alcance de manobra de energia direcionada, que integra um laser de 50 kW em Strykers para derrubar drones aéreos de classe 1 a 3 e foguetes, artilharia e morteiros. 4 desses protótipos chegaram à área de operação do CENTCOM no início de fevereiro, e o serviço iniciou as atividades de testes, mas não as de uso real, segundo informou o general. Assim que o fizerem, o general Mingus supõe que pode levar vários meses para se processar observações que possam alimentar o amadurecimento da tecnologia e as decisões de aquisição, disse a fonte. Bem, então aqui está realmente a possibilidade de emprego de uso de armas de energia. A questão que fica é a seguinte: os empreiteiros militares, mais o exército dos Estados Unidos, estão usando o Oriente Médio para testes em condições reais. Esses testes não foram feitos antes, dentro dos Estados Unidos? Quando começaram efetivamente o emprego dessas armas em condições reais? Essa é a questão. Será que foram usadas em condições reais no Havaí, por exemplo? Ou agora no Texas? Essa é a pergunta que não quer calar. Se foram de fato usadas no Texas, e aí entramos no terreno da conspiração ou da teoria da conspiração, foi um tremendo aviso para que nenhum outro estado ouse contestar as ordens da Suprema Corte e da Casa Branca, trabalhando em conjunto nas questões fronteiriças, não é mesmo? Mas também isso pode se tornar atraente para outros países que resolvam, por exemplo, livrar-se de estados incômodos ou parte incômoda de sua população.
Claro, como disse, tudo isso está dentro do terreno da teoria da conspiração. Mas se armas lasers já estão sendo usadas, ou pelo menos testadas lá no Oriente Médio, podemos prever sim que o seu uso venha a causar grandes incêndios no futuro. Ou seja, estaríamos entrando aí num outro âmbito de guerra que ainda não foi visto pela humanidade. Teorias da conspiração à parte, o fato é que estas notícias interessaram muito a Rússia. O site Sputnik, por exemplo, deu esta informação também com destaque. Claro, essas armas servem também, em alguma medida, para amedrontar a Rússia em sua guerra com a Ucrânia. Mas o curioso é que a mídia tradicional, corporativa, norte-americana, como queiram, não deu nenhum destaque, nenhuma informação a respeito. Só sites militares especializados na área militar é que falaram sobre o assunto. Então a questão, se de fato essas armas já estão sendo desenvolvidas ou não, ficou por conta apenas de alguns poucos instrumentos de mídia alternativa. O jornalista Brian Shelhave, por exemplo, pergunta ou comenta que, embora esse anúncio militar afirme que esses protótipos ainda não estão prontos para o combate, confirma, no entanto, que empreiteiros militares americanos possuem armas de energia direta que o governo dos Estados Unidos está testando. Esses lasers de 50 kW montados sobre Stryker estão sendo anunciados como uma forma mais econômica de interceptar e destruir drones e outras armas por uma fração do custo dos atuais sistemas de defesa antiaérea, onde os militares americanos podem gastar até $1 milhão ou mais para destruir drones simples e outras armas que custam apenas centenas de dólares. Então, isso, segundo a lógica do jornalista, não casa. Desenvolver uma arma cujo laser custa $1 milhão para abater um drone de algumas centenas de dólares não convence. É claro que o uso militar empregado, prevê algo bem maior do que simplesmente abater pequenos drones, não é mesmo? Pode ser eventualmente também testada como arma política, como sugerem as teorias da conspiração. Bem, por enquanto é isso, não tenho muitas outras informações, mas para terminar, diz o Breaking Defense, que a guerra sempre foi um grande negócio nos Estados Unidos. De acordo com um ensaio anti-guerra seminal Wars in Rocket, o fabricante de pólvoras DuPont viu os seus lucros aumentarem em mais de 950% durante a Segunda Grande Guerra. As vendas de armas dos Estados Unidos para outros países dispararam em 2022, proporcionando uma grande soma de lucros aos fabricantes de armas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Estado na quarta-feira passada. As vendas de armas dos Estados Unidos a outros países, impulsionadas em grande parte pelas respostas da OTAN à operação militar especial da Rússia na Ucrânia e pelo aumento das tensões na Ásia, saltaram de 35,8 bilhões de dólares em 2021 para 51,9 bilhões de dólares em 2022. As vendas diretas de armas de fabricantes sediados nos Estados Unidos tiveram também um aumento maciço, saltando de 103,4 bilhões em 2021 para 153,7 bilhões em 2022. Então está aí mais uma arma que pode entrar para os cadernos lucrativos dos empreiteiros militares. Laser sobre strikers, pois é. Muito bem, para terminar, uma nota bastante curiosa vinda lá do Oregon. Em 2019, isso aqui foi publicado hoje pelos legisladores do Oregon, ontem. Em 2019, 280 pessoas morreram de overdose de drogas no Oregon. Isso quem publicou foi o Oregon
Public Broadcasting, relatando em janeiro que as mortes aumentaram todos os anos depois de 2019, depois de 2019, mais do que triplicando em 2022, quando 956 pessoas morreram de overdose. E no ano passado, ainda mais pessoas morreram, de acordo com dados preliminares. Os dados de 2023 ainda não estão completos. A contagem vai até a metade do ano, mas até a metade do ano os números já são superiores a 2022. Bem, por que essa notícia é importante? Porque em 2020, prestem atenção, em 2020, quase 60% dos eleitores do Oregon aprovaram uma medida chamada Medida 110, que descriminalizava a posse de drogas pesadas, incluindo heroína, cocaína, metanfetamina e fentanil. A medida previsivelmente fez com que o Oregon se tornasse um covil de viciados em drogas. Porém, o número de overdoses foi disparando desde aquele ano. De 2020 para cá, o número só cresceu. Então, evidentemente, as autoridades, praticamente todas de esquerda do Estado, começaram a se arrepender da aprovação de tal lei. Daí porque, então, vêm essas estatísticas para corroborar que a lei foi um tiro no pé do próprio Estado. E aí a notícia diz o seguinte, a boa notícia. A boa notícia é que os legisladores extremamente esquerdistas do Oregon finalmente despertaram para o problema. Os legisladores no Oregon aprovaram por esmagadora maioria um projeto de lei que tornará a posse de uma pequena quantidade de certas drogas uma contravenção no Estado, movendo-se para recriminalizar substâncias como o fentanil, cerca de 3 anos depois do Estado se tornar o número 1 no país a descriminalizar posse e uso pessoal de todas as drogas. Acontece, claro, que o estrago já está feito. Uma grande chaga se abriu no estado do Oregon com todas essas mortes. Por que aprovaram? Agora estão recriminalizando, ou seja, voltando para o que era antes. Os usuários, usuários com pequenas quantidades voltarão a ser criminalizados, poderão ser presos, inclusive. Bem, por que então mexeram num problema que estava relativamente controlado? Digo relativamente porque aqueles estados da costa oeste são tradicionalmente mais liberais. Mas, enfim, os números não eram tão assustadores como agora. Resolveram mexer no problema e o problema se tornou realmente um pesadelo para o Estado. Agora, sem pedir desculpas à população, estão recriminalizando. Que sirva de exemplo, claro, para outros países ou estados que queiram ir pelo mesmo caminho. O que é ruim se torna ainda pior, sempre, literalmente. Muito bem, vou ficando por aqui. Um ótimo domingo a todos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e fiscalize aí a sua inscrição. Verifique se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, torne-se membro do canal. Quando você se torna membro do canal, diz para a plataforma que o canal é importante. E assim podemos, quem sabe, continuar por mais um tempo aqui na plataforma, porque a situação, vocês bem sabem, está bastante difícil. É isso aí. Até amanhã, se Deus quiser.